Boa tarde, meus queridos. Eu estou passando aqui para poder esclarecer um pouquinho uma questão que ficou muito óbvia para mim, de que os católicos brasileiros estão completamente perdidos dentro daquilo que é a catequese básica. E esse vídeo é de modo muito especial para os meus irmãos padres, porque eu acredito que vocês estão pecando na catequese. Eu postei um vídeo explicando a diferença entre o respeito e o amor pela religião judaica que nós devemos ter em virtude de sermos descendentes desta aliança judaica, porém, dizendo e deixando claro que nós não somos judeus. E em segundo lugar, mostrando que o atual Estado de Israel não será o Estado de graça que o Antigo Testamento refere-se quando fala a respeito dos descendentes de Jacó, portanto, de Israel bíblico. O Israel de hoje é um Estado fundado no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. E nada tem a ver com o Israel bíblico. Portanto, se você é católico apostólico romano, entenda de uma vez por todas. O Israel de Deus é a igreja. A nova aliança e a verdade do povo eleito está na igreja. Ao longo da história da salvação, Deus chamou um povo para si. Começou com o nosso patriarca Abraão, passou pela escravidão no Egito, recebeu a lei no Monte Sinai, pelas mãos de Moisés, peregrinou pelo deserto se purificando e se estabeleceu na terra de Canaã. Este povo é o Israel bíblico, que é uma realidade teológica e não meramente geopolítica como nos dias de hoje. A grande virada do Israel bíblico, no entanto, se dá em Jesus Cristo, porque é nele que todas as promessas feitas a Israel encontram o seu cumprimento. Vocês podem conferir isso na carta que São Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, aliás. Desde os tempos apostólicos, ou seja, no período dos apóstolos, os cristãos das primeiras comunidades entenderam que, em Cristo, o que era figura se tornou realidade. O Israel, segundo a carne, conforme Paulo escreve à comunidade dos romanos, vai ceder lugar ao Israel segundo o Espírito. E São Paulo é enfático ao nos ensinar isso. E ele diz: pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Isso significa que não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Leia a carta aos Romanos no capítulo 9. Mais à frente, na carta aos Gálatas, São Paulo vai escrever: paz e misericórdia a todos os que seguirem esta norma, e também ao Israel de Deus. Nesse versículo do capítulo 6, versículo 16 dos Gálatas, Israel de Deus é um título dado à comunidade cristã, que era formada por judeus de religião e gentios, pagãos que tinham se convertido e reunido em nome de Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana afirma no número 877 que o Colégio Apostólico é a semente do novo Israel. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, no número 9 da Constituição, vai ainda mais longe. E ele diz que Deus quis santificar e salvar os homens não individualmente, excluindo qualquer ligação mútua, mas constituindo-os em povo que o confessasse em verdade e o servisse em santidade. Por isso, escolheu o povo de Israel por aliança e fez dele o seu povo. E logo depois, ele diz o seguinte na Constituição Lumen Gentium, número 9. Foi Cristo quem instituiu este novo povo, a igreja como comunhão de vida, de caridade e de verdade. Ele é a sua cabeça, a fonte da sua unidade e o seu salvador. Ou seja, o povo da antiga aliança não é substituído por outro povo, mas é transfigurado e ampliado. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma substituição, mas é uma plenitude. É o cumprimento e a expansão das promessas feitas ao Israel bíblico. E aqui nós vamos ter a doutrina dos padres da igreja, o período patrístico, que nos ensina que nós somos um só povo em duas alianças. Não obstante, Santo Agostinho escreveu no seu tratado contra Fausto, dizendo que a igreja existe desde Abel e se estende até o fim do mundo. Os justos da antiga aliança pertencem à mesma cidade de Deus que os justos da nova aliança. Ou seja,
A verdadeira linhagem de Israel é feita não pelo sangue, mas pela fé, pelo batismo. A igreja é a continuação orgânica da história da salvação, o corpo místico de Cristo. Confira isso na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Mas então nós nos perguntamos, e o Estado de Israel de hoje? O Estado de Israel, fundado no ano de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, é uma entidade geopolítica. Foi criada por meio de resoluções da ONU, das Nações Unidas. E conflitos territoriais levaram à criação deste território. Portanto, ele não possui nenhuma continuidade sacramental, escatológica ou espiritual com o Israel bíblico, a não ser no sentido étnico e cultural. É grave, portanto, a confusão feita por muitos, principalmente católicos, que associam o atual governo israelense a uma suposta missão divina ou cumprimento profético. A teologia católica jamais reconheceu o Estado de Israel moderno como o povo eleito. O Papa Bento XVI foi muito claro quando ele escreveu a sua obra Jesus de Nazaré, dividida em 3 partes. Ele vai dizer o seguinte: Jesus não vem restaurar o reino político de Israel. Ele veio para reunir o novo Israel, que é a comunidade universal dos que creem no Cristo. E aqui nós temos que ter um cuidado gigantesco, porque existe um perigo deste sionismo cristão. Sionismo vem de Sião, que é um nome dado a Jerusalém. Muitos grupos católicos, extremos fundamentalistas que não estudam, e evangélicos também, promovem a ideia de que apoiar politicamente o Estado de Israel de hoje seria uma exigência bíblica. Isso é um erro teológico, pastoral e social. Confunde o reino de Deus com o reino dos homens e transforma o evangelho em ideologia nacionalista. A Igreja Católica, ao contrário, sempre distinguiu o respeito ao povo judeu enquanto religião. É só a gente conferir o documento Nostra Aetate, no número 4. É importante que nós tenhamos essa consciência. Distinguir o respeito ao povo judeu enquanto religião do discernimento crítico sobre qualquer forma de dominação política ou violência cometida em nome de Deus. Agora, é importantíssimo ter essa clareza. O verdadeiro Israel, à luz do Novo Testamento e da tradição da igreja, é a Igreja de Cristo, formada por todos aqueles que são batizados e creem no Cristo. Daqueles que creram, creem e ainda vão crer no Filho de Deus. Este povo não tem fronteiras políticas, mas sacramentais, e não se define por raça ou território, mas por fé e batismo. A nossa pátria, cristãos, a nossa pátria definitiva não é a Jerusalém terrestre, é a Jerusalém celeste. E João deixou isso claro no livro do Apocalipse, onde Cristo é rei e todos os povos são um só rebanho sob um só pastor. Portanto, se você é cristão católico, você precisa ter o bom senso e a dignidade de entender a sua religião antes de sair por aí pregando heresias. Antes de comentar nesse vídeo, um recado muito importante. Assim que você fizer o seu comentário, seja ele o que for, você vai dizer o seu nome, a sua paróquia, a sua cidade e marcar o seu padre no seu comentário. Vai ser importante para a gente poder, inclusive, ajudá-los nessa reflexão. Qualquer comentário de católicos que não vier com o nome da sua paróquia escrito, vai ser excluído deste vídeo, tá bom? Um beijo e tenhamos mais responsabilidade e exercitemos um pouco mais a inteligência, porque está faltando.